Agora você vai ouvir. Mais uma novidade. Na melhor rádio. Sua rádio. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou hoje que não há crise do Brasil com a China e os Estados Unidos. Na coletiva de imprensa sobre política externa realizada nesta terça, Araújo disse que a crise com o embaixador chinês no país está superada. Como eu disse, eu acho que a nossa atuação nisso, do ponto de vista do Brasil, foi no sentido de contribuir para as boas relações, evitar que uma determinada maneira de agir por parte da Embaixada da China prejudicasse as relações. Então isso está superado, a Embaixada da China ajudou nesse trabalho político agora, da gente não criou nenhum problema para a obtenção aí da nossa compra de insumos provenientes da China. No ano passado, a Embaixada da China respondeu ao deputado Eduardo Bolsonaro, que acusou o país oriental de espionagem cibernética com tecnologia 5G. A representação chinesa disse que a posição do filho do presidente era inaceitável e que ele defendia os interesses do governo americano. Ernesto Araújo também disse que o Brasil prioriza as relações com os Estados Unidos e que essa postura não mudou com a derrota de Donald Trump na eleição. O chanceler comentou o pedido de um senador americano para que o governo brasileiro se posicionasse em relação à invasão da sede do Parlamento dos Estados Unidos por apoiadores de Trump. Eu acho que condenei claramente a invasão do Capitólio naquele dia. A minha preocupação, que permanece e continuo achando que foi importante essa manifestação, no sentido de que não houvesse, digamos, uma contaminação por parte, acho que começou a surgir um pouco uma narrativa que procurava, digamos, demonizar todo tipo de manifestação popular a partir daquele fato. O ministro das Relações Exteriores defendeu a atuação do país em relação às pautas ambientais e disse que o Brasil foi convidado pelos Estados Unidos para uma nova cúpula do clima neste ano. Araújo disse ainda que a política externa brasileira está comprometida com a inserção do setor industrial do país no mercado internacional e no combate ao narcotráfico. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. As alíquotas da contribuição do PIS/COFINS incidentes sobre a venda e a importação do óleo diesel e do gás de cozinha para uso doméstico estão zeradas. A medida foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro e já está em vigor. Com a desoneração, ou seja, zerando essas alíquotas, o governo afirma que haverá uma redução de carga tributária de 3.670 bilhões de reais neste ano. Para os 2 anos seguintes, a diminuição de tributação no gás de cozinha vai resultar na queda de arrecadação de 922 milhões já em 2022 e 945 milhões em 2023. Apenas para o gás de cozinha, nos botijões de 13 quilos, a medida será permanente. Já para o diesel, a determinação vale para os meses de março e abril deste ano. E para compensar essa desoneração, o governo resolveu editar uma medida provisória para aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. A MP também altera a isenção do imposto para a compra de veículos por pessoas com deficiência e ainda acaba com os benefícios tributários para a indústria petroquímica. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse também que o governo ainda vai estudar outras formas de compensar os cofres públicos por esses impostos a menos. Ele citou ainda o decreto que obriga os postos de gasolina a detalharem todos os itens que fazem parte do valor de cada combustível. Quando você zera o imposto, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que arranjar recurso em outro lugar. Então, não fizemos um limite. Esses 2 meses é o prazo para a gente estudar como a gente vai conseguir, de forma definitiva, o zero de impostos federais em cima do óleo diesel. E com o nosso decreto, que entra em vigor daqui a uns 25 dias, você vai chegar no posto de combustível, vai ver lá o preço do diesel na refinaria, imposto federal zero, vai ver o imposto estadual e vai ver também a margem de lucro dos postos
bem como a margem de lucro da distribuidora. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, as medidas buscam amenizar os efeitos da oscilação de preços dos combustíveis e variações da taxa de câmbio, além das cotações do petróleo no mercado internacional. O governo espera que os reajustes desses produtos não pesem tanto no bolso do consumidor. Lembrando que no gás de cozinha, esses tributos representam cerca de 3% do valor total e, em relação ao óleo diesel, 9%. Com a colaboração de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Agora é lei e o Brasil continua sendo um dos mais de 150 países a aderir ao COVAX Facility, a aliança global criada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para acesso à imunização contra a Covid-19. A medida provisória aprovada no Congresso Nacional foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com 6 vetos. A ideia da aliança COVAX é que os países membros contribuam para acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19, além de garantir acesso igualitário ao imunizante pelos países a partir da negociação de preços. Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mônica Levi, a participação do Brasil no consórcio é importante, sobretudo no atual momento da pandemia no país. No momento de escassez de vacinas para compra, estar no consórcio representa a possibilidade de ter um quantitativo de vacinas para a nossa população. Todos os gráficos mostram, um período em que houve uma ligeira melhora, após o início da pandemia, e agora números altíssimos, tanto do número de casos, quanto do número de internações, quanto do número de mortes. Nós estamos realmente vivendo uma segunda onda, muito pior, nós estamos no auge da pandemia. Apesar de sancionar a lei, o presidente Bolsonaro vetou o artigo que prevê a autorização automática da vacina no Brasil em até 5 dias pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A própria entidade havia solicitado a Bolsonaro que vetasse esse ponto, porque obriga a Anvisa a aprovar e não abre possibilidade de uma análise prévia. Segundo o Palácio do Planalto, ao dispensar a análise técnica da Anvisa, o artigo causa prejuízo na segurança, qualidade e eficácia de cada vacina, sem avaliação de risco de doença ou agravamento de saúde da população. Durante visita a Brasília para reuniões e visitas relacionadas à vacinação no estado, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse não entender o veto ao prazo de 5 dias dado à Anvisa. O Brasil é à beira do colapso na rede hospitalar, com o nível de mortalidade que estamos. Tem a chance de legalizar, para dar, inclusive, segurança à Anvisa, e foi vetado. Quer dizer, nós não compreendemos. Outro ponto vetado pelo Planalto dava autorização a estados e municípios a adotar as medidas necessárias caso as ações do Ministério da Saúde fossem consideradas insuficientes. Ao todo, foram 6 vetos presidenciais que passarão ainda pela análise do Congresso. A COVAX foi criada como forma de democratizar o acesso às vacinas pelos países em desenvolvimento. A OMS anunciou que somente 10 países concentram 80% das doses produzidas no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Uma nova lei publicada nesta terça-feira busca reduzir as tarifas de energia elétrica para os consumidores e abre a exploração de Angra 3 para a iniciativa privada. Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei teve origem numa medida provisória editada para reduzir o impacto da pandemia da Covid-19 sobre o setor elétrico. Devido à queda do consumo de energia, as distribuidoras contraíram empréstimos de mais de 15 bilhões de reais para compensar as perdas de receita. Para evitar que os custos sejam transferidos ao consumidor, o texto sancionado determina que entre 2021 e 2025, 30% dos recursos que as concessionárias de energia elétrica são obrigadas a aplicar em projetos de pesquisa e desenvolvimento sejam transferidos para a Conta de Desenvolvimento Energético, a chamada CDE. A CDE é usada para financiar programas de subsídio, entre eles o Luz para Todos e o desconto na tarifa para irrigação.
O presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, Alexei Vivan, afirma que com novas receitas, a CDE deve demandar menos recursos dos consumidores. O que a medida provisória 998, agora convertida em lei, ela faz? Ela autoriza que outras fontes de recursos que existem no setor destinem dinheiro para a CDE. Isso vai reduzir a quantidade de recurso que o consumidor teria que contribuir para a CDE. Atualmente, estima-se que quase 3 bilhões e meio de reais não utilizados em projetos de pesquisa e desenvolvimento poderão ser direcionados para a CDE, a fim de diminuir potenciais aumentos da tarifa. Por outro lado, o professor de energia elétrica da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, defende que a mudança não necessariamente gera redução de tarifas, já que é preciso regulamentação, e lamenta a retirada de recursos para a pesquisa no setor. É uma lástima. As universidades, as pesquisas no Brasil já estão tão debilitadas. Você tirar ainda mais dinheiro que ia para pesquisa e desenvolvimento, no momento que a gente precisa tanto, é muito ruim. Eu digo para o país, não para o setor elétrico. A nova lei ainda modifica as regras de incentivos a empreendimentos com base em energia limpa, como as usinas de energia solar, eólica e de biomassa. O texto estabelece prazos para o fim de benefícios concedidos a essas energias alternativas. A lei também transfere para a União as ações das 2 empresas responsáveis pela energia nuclear no país. São elas as Indústrias Nucleares do Brasil e a Nuclebras Equipamentos Pesados. Essas 2 empresas, que hoje atuam como sociedades de economia mista, serão transformadas em empresas públicas vinculadas ao Ministério de Minas e Energia. Além disso, a lei abre a possibilidade para a exploração pela iniciativa privada por meio de autorização da usina termoelétrica nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be.
Alegria! Alegria! Alegria em primeiro lugar! Sua rádio. Darkest hour, I wanna comfort you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head, when in the real world is snow. Oh, I know how you hit the cold. Life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Fight to leave, fight to leave, fight to leave. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go. That's the thing we're searching for. It's just waiting back. And you've done your walking, probably enough for two. Oh, often you've had it rough, but you also had your cup filled up. And we both know, every time you come around, every time you return, you see it in your tired eyes, that you still have more to go. Let me tell you something, Tracy. It can't be anything like love, can it? No, it mustn't be. It can't. Would it be inconvenient? Terribly. Anyway, I know it isn't. Oh, right around my mind. Right into our hearts. Music. It does it? Tracy, you're so... Is it my instincts are melting away? What is it, about our feet of clay or something? It's not under the pool, it's just over the lawn and in the birch grove. It'll be lovely now. Tracy, you're tremendous. Put me in your Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for your soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go. That's the thing you're searching for. Has been waiting back home. I stay waiting for you. I stay waiting for you. I stay waiting for you. Aumente o volume, 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 aumente o volume. As alíquotas da contribuição do PIS/COFINS incidentes sobre a venda e a importação do óleo diesel e do gás de cozinha para uso doméstico
estão zeradas. A medida foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro e já está em vigor. Com a desoneração, ou seja, zerando essas alíquotas, o governo afirma que haverá uma redução de carga tributária de 3.670 bilhões de reais neste ano. Para os 2 anos seguintes, a diminuição de tributação no gás de cozinha vai resultar na queda de arrecadação de 922 milhões já em 2022 e 945 milhões em 2023. Apenas para o gás de cozinha, nos botijões de 13 quilos, a medida será permanente. Já para o diesel, a determinação vale para os meses de março e abril deste ano. E para compensar essa desoneração, o governo resolveu editar uma medida provisória para aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. A MP também altera a isenção do imposto para a compra de veículos por pessoas com deficiência e ainda acaba com os benefícios tributários para a indústria petroquímica. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse também que o governo ainda vai estudar outras formas de compensar os cofres públicos por esses impostos a menos. Ele citou ainda o decreto que obriga os postos de gasolina a detalharem todos os itens que fazem parte do valor de cada combustível. Quando você zera o imposto, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que arranjar recurso em outro lugar. Então, não fizemos um limite. Esses 2 meses é o prazo para a gente estudar como a gente vai conseguir, de forma definitiva, o zero de impostos federais em cima do óleo diesel. E com o nosso decreto, que entra em vigor daqui a uns 25 dias, você vai chegar no posto de combustível, vai ver lá o preço do diesel na refinaria, imposto federal zero, vai ver o imposto estadual e vai ver também a margem de lucro dos postos, bem como a margem de lucro da distribuidora. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, as medidas buscam amenizar os efeitos da oscilação de preços dos combustíveis e variações da taxa de câmbio, além das cotações do petróleo no mercado internacional. O governo espera que os reajustes desses produtos não pesem tanto no bolso do consumidor. Lembrando que no gás de cozinha, esses tributos representam cerca de 3% do valor total e, em relação ao óleo diesel, 9%. Com a colaboração de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. O levantamento apontou que apenas 5% dos estudantes de escolas públicas do 3º ano do ensino médio conseguiam resolver questões com a probabilidade ou com o uso do Teorema de Pitágoras. O professor de matemática Paulo Peterson desenvolveu um laboratório da disciplina em uma escola pública de Marituba para auxiliar os estudantes no ensino. Ele conta a metodologia aplicada. A gente conseguiu trabalhar os vários eixos temáticos da matemática, número, probabilidade, álgebra, espaço e forma, de uma maneira onde o aluno ele conseguia vivenciar a matemática ali na palma da sua mão. Ele conseguia vivenciar o conhecimento matemático ali, com o conhecimento prévio que ele já tinha e a construção do novo conhecimento dessa matemática. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos também mostra o Brasil entre as piores colocações em matemática, com desempenho pior do que em leitura. Por conta da pandemia, alguns alunos ficaram prejudicados com a suspensão das aulas presenciais. A estudante Nathalie Lameira ressalta que, apesar da melhora no ensino remoto, não se sente segura a prestar vestibular. Já em 2021, o ensino melhorou. As aulas passaram a ser totalmente online e com acesso a alguns professores. Na questão de prestar vestibular com os alunos da escola particular, eu não me asseguraria, pelo fato de que eles tiveram um acesso mais rápido às aulas e nós do ensino público não tivemos auxílio de algum professor para nos ajudar em diversos conteúdos. Ainda conforme o levantamento, 69% dos alunos não chegam ao nível adequado em português. Tamires Nicolau, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília. Quem pediu a reaplicação do Enem e fez a prova nos dias 23 e 24 de fevereiro já pode acessar o gabarito do exame em enem.inep.gov.br. Foram divulgadas também as respostas oficiais da prova feita por pessoas privadas de liberdade e em cumprimento de medidas socioeducativas. Essa reaplicação pode ser solicitada por candidatos que não puderam fazer o exame regular por estarem com a Covid-19
ou com outras doenças infecto-contagiosas, assim como problemas logísticos. Além dessas situações, houve a reaplicação para inscritos do Amazonas e das cidades de Rolim de Moura e Espigão do Oeste, em Rondônia, que não fizeram o Enem em janeiro por causa dos decretos relacionados à pandemia. No primeiro dia, os candidatos responderam 45 questões de linguagens e códigos, 45 de ciências humanas e uma redação. E no segundo dia, 45 perguntas de ciências da natureza e outras 45 de matemática. A abstenção nessa reaplicação foi alta, assim como aconteceu na aplicação regular do Enem. O INEP registrou a ausência de mais de 165 mil participantes no primeiro dia de provas e outros 169 mil estudantes não compareceram ao segundo dia, o que representa mais de 70% de faltas. O resultado da reaplicação do Enem 2020 deve sair no dia 29 de março, junto com o resultado do Enem regular. Os chamados treineiros, que são os estudantes que não concluíram o ensino médio até a divulgação das notas do Enem 2020, só poderão acessar o resultado do exame em maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Boletim Casa Civil. Acompanhe as principais ações do governo federal nesta terça-feira, 2 de março. Nos planos do governo federal, o ano de 2021 terá revolução na infraestrutura aquaviária do Brasil, com leilões de concessões e a primeira desestatização do setor. Serão concedidos à iniciativa privada 17 terminais portuários neste ano. 2 deles, localizados no Porto de Santos, em São Paulo, vão representar a maior licitação portuária dos últimos 15 anos. Também está prevista para 2021 a desestatização da Companhia de Docas do Espírito Santo, a Codesa. O setor, mesmo em ano de pandemia, teve crescimento de 4,2% em 2020, movimentando mais de 1 bilhão de toneladas de cargas, dentre elas insumos médicos e farmacêuticos. Os projetos previstos para este ano aumentarão a eficiência e a resiliência dos serviços de transporte aquaviário, como explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. E nós já temos leilão marcado. No dia 9 de abril estaremos na Bolsa fazendo leilão para 4 terminais no Porto de Itaqui e mais um terminal em Pelotas. E não vai parar por aí. Grandes arrendamentos vão acontecer no ano de 2021. O governo federal continua a executar medidas para reduzir os impactos da Covid-19 no bolso dos brasileiros. O presidente da República, Jair Bolsonaro, zerou as alíquotas do PIS e COFINS, do óleo diesel e do gás de cozinha. A medida, que já está em vigor, no caso do combustível, é válida por 2 meses. Quanto ao gás de cozinha, o imposto gerado é permanente, sem data para ser encerrado. Foi determinado ainda um remanejamento de recursos para reduzir o valor da tarifa da conta de luz para os consumidores. Acompanhe estas e outras ações do governo federal por meio dos canais de comunicação da Casa Civil da Presidência da República. Acesse casacivil.gov.br e siga também os perfis no Spotify, YouTube e Twitter. Em parceria com a Rede Nacional de Rádio, este foi mais um Boletim Casa Civil. Sua rádio. Uma porrada de músicas no seu rádio. Em quase um ano de monitoramento, projeto da Fiocruz de vigilância do novo coronavírus em esgotos de Niterói, região metropolitana do Rio, detectou o vírus em 100% das amostras recolhidas na última semana de 2020. A equipe analisou mais de 400 amostras de esgoto desde abril, produzindo mapeamento da transmissão do coronavírus na cidade. A iniciativa, em parceria com a Prefeitura e a concessionária Águas de Niterói, mapeia a transmissão do vírus, contribuindo para ações de saúde pública e medidas de prevenção mais rápidas. Em abril, primeiro mês de monitoramento, apenas 42% das amostras foram positivas. Já de maio a junho,
Quando ocorreu o primeiro pico da Covid, a taxa de positividade ficou acima de 90%, alcançando 100% em algumas semanas. O índice caiu a partir de julho, chegando a 50% no começo de agosto. Na última semana daquele mês, no entanto, com o relaxamento das medidas de distanciamento social, o índice voltou a subir e o vírus foi encontrado em 75% das amostras. Em novembro, durante o segundo pico de casos, a Prefeitura voltou a detectar o novo coronavírus entre 90% e 100% das amostras. Desde dezembro, os registros de casos e mortes e a taxa de ocupação de leitos hospitalares por Covid-19 vem caindo em Niterói. Porém, a detecção do coronavírus no esgoto permanece em patamares elevados. Na última semana do ano passado, a carga viral média foi a segunda maior registrada desde o início do levantamento. Em janeiro, o patógeno foi encontrado em 80% a 90% dos pontos pesquisados. O monitoramento tem como base a eliminação do coronavírus nas fezes das pessoas infectadas, o que faz com que o patógeno possa ser encontrado no esgoto. Além de verificar a presença ou ausência do vírus em tubulações e estações de tratamento de esgoto, os pesquisadores analisam a quantidade de material genético viral presente nas amostras. Os dados são utilizados para produzir mapas de calor, caracterizando a transmissão nas diferentes regiões da cidade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Os planos de saúde vão ter que cobrir novos procedimentos e medicamentos. A resolução da Anvisa amplia a cobertura obrigatória dos planos de saúde a partir de abril de 2021. 50 novos medicamentos e 19 exames, terapias e cirurgias foram incorporados na lista de obrigação dos planos. As cirurgias para hérnia de disco lombar e deformidade na mandíbula, além de problema na coluna cervical e no coração, fazem parte do novo rol de procedimentos. Também estão na lista 17 medicamentos imunobiológicos usados para tratar doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes, como a psoríase, asma e esclerose múltipla, e outros 19 antineoplásicos que são indicados para tratamento de diversos tipos de câncer. Novas opções para tratar leucemias e tumores de fígado, rim e próstata foram incorporadas à obrigação dos planos de saúde. Os exames e terapias incluídos pela Anvisa vão permitir o diagnóstico e tratamento de pacientes com tuberculose, inflamação intestinal, leucemia, câncer de pulmão e de mama, entre outras doenças. Outra novidade são as consultas com enfermeiro obstetra ou obstetriz, que agora terão que ser garantidas pelos planos de saúde. Segundo a ANS, os novos procedimentos foram decididos de forma transparente em diversas etapas de discussão técnica e ampla participação da sociedade. A Anvisa informou que recebeu mais de 30 mil propostas durante consulta pública que ocorreu em 2020. O diretor-presidente substituto da agência, Rogério Scarabel, diz que a nova resolução traz ganhos para beneficiários e empresas. Para definir o novo rol de coberturas, nós avaliamos um conjunto de critérios. E os procedimentos incluídos são aqueles em que os ganhos coletivos e o resultado em saúde são os mais relevantes para os pacientes. Nesse ciclo de atualização, a ANS seguiu um processo que, além de bastante rigoroso, foi também inovador, pois trouxe uma série de aprimoramentos. A qualidade e a transparência das discussões técnicas, a ampliação da participação da sociedade e o conjunto de dados analisados qualificaram a tomada de decisão por parte da agência. As mudanças foram aprovadas em 24 de fevereiro pela diretoria da Anvisa e valem para todos os planos contratados a partir de 1999 ou antes disso, desde que estejam adaptados à legislação. Com informações de Léo Rodrigues, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Sua rádio. As alíquotas da contribuição do PIS/COFINS incidentes sobre a venda e a importação do óleo diesel e do gás de cozinha para uso doméstico
estão zeradas. A medida foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro e já está em vigor. Com a desoneração, ou seja, zerando essas alíquotas, o governo afirma que haverá uma redução de carga tributária de 3.670 bilhões de reais neste ano. Para os 2 anos seguintes, a diminuição de tributação no gás de cozinha vai resultar na queda de arrecadação de 922 milhões já em 2022 e 945 milhões em 2023. Apenas para o gás de cozinha, nos botijões de 13 quilos, a medida será permanente. Já para o diesel, a determinação vale para os meses de março e abril deste ano. E para compensar essa desoneração, o governo resolveu editar uma medida provisória para aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. A MP também altera a isenção do imposto para a compra de veículos por pessoas com deficiência e ainda acaba com os benefícios tributários para a indústria petroquímica. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse também que o governo ainda vai estudar outras formas de compensar os cofres públicos por esses impostos a menos. Ele citou ainda o decreto que obriga os postos de gasolina a detalharem todos os itens que fazem parte do valor de cada combustível. Quando você zera o imposto, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que arranjar recurso em outro lugar. Então, fizemos um limite. Esses 2 meses é o prazo para a gente estudar como a gente vai conseguir, de forma definitiva, o zero de impostos federais em cima do óleo diesel. E com o nosso decreto, que entra em vigor daqui a uns 25 dias, você vai chegar no posto de combustível, vai ver lá o preço do diesel na refinaria, imposto federal zero, vai ver o imposto estadual e vai ver também a margem de lucro dos postos, bem como a margem de lucro da distribuidora. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, as medidas buscam amenizar os efeitos da oscilação de preços dos combustíveis e variações da taxa de câmbio, além das cotações do petróleo no mercado internacional. O governo espera que os reajustes desses produtos não pesem tanto no bolso do consumidor. Lembrando que no gás de cozinha, esses tributos representam cerca de 3% do valor total e, em relação ao óleo diesel, 9%. Com a colaboração de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. A Vigilância Sanitária interditou os estabelecimentos que desrespeitaram o toque de recolher em São Paulo. No primeiro final de semana em que começou a funcionar o toque de recolher no estado de São Paulo, entre 11 da noite e 5 da manhã, a Vigilância Sanitária fez quase 4.000 fiscalizações. 286 estabelecimentos foram autuados entre a noite de sexta-feira e a noite de domingo. Entre os flagrantes havia até um baile para a terceira idade que reunia mais de 190 idosos. A festa foi interditada. Cristina Megide, diretora do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, disse que as cenas no final de semana assustaram os fiscais. Os próprios fiscais ficaram assustados de ver o número de estabelecimentos abertos e o número de pessoas como que se não houvesse amanhã. Eu acho que a situação está muito crítica e caótica. Interditamos, esvaziamos vários estabelecimentos. Não tem classificação por setor econômico ou classe social. Nós encontramos em todos os bairros, em todos os níveis, as pessoas desrespeitando as regras de proteção e prevenção. Além do toque de recolher, a capital paulista e todas as cidades da região metropolitana foram rebaixadas para a fase laranja do Plano São Paulo, com muito mais restrições. Na etapa laranja, serviços não essenciais podem funcionar por no máximo 8 horas por dia e com atendimento presencial de no máximo 40% da capacidade. Todos devem fechar as portas até às 8 da noite e o consumo em bares está proibido. Com o crescimento da pandemia do novo coronavírus, outras regiões do estado também foram rebaixadas e voltaram para a fase laranja. Entre elas estão Campinas, Registro e Sorocaba. Mais de 70% da população do estado está nessa fase, que é a segunda mais restritiva do plano que orienta a flexibilização ou as restrições da quarentena. Outras regiões do estado estão em situação ainda pior. Marília e Ribeirão Preto foram rebaixadas para a fase vermelha, em que apenas os serviços essenciais podem abrir, como supermercados, postos de combustíveis, padarias e farmácias. Ao mesmo tempo que a pandemia fica mais grave em todo o estado, a ansiedade pela vacina aumenta e filas de idosos aguardando por vacinas voltaram a ser registradas na capital paulista.
Essa segunda-feira foi o primeiro dia de vacinação das pessoas entre 80 e 84 anos nas unidades básicas de saúde. Em Moema, na zona sul de São Paulo, os idosos entraram na fila de madrugada. Na Vila Romana, zona oeste, mais de 50 pessoas amanheceram na fila à espera da vacina. Desde sábado, quando o governo do estado resolveu antecipar a vacinação dos idosos acima de 80 anos, vêm sendo registradas filas. Na região do estádio do Pacaembu, no centro da cidade, que conta com um dos drive-thrus montados para atender a população prioritária, a fila de carros durou mais de 6 horas e muitos desistiram de tomar a vacina. A situação foi parecida no complexo do AMB, na zona norte da capital. Uma fila quilométrica se formou na pista local da Marginal Tietê. Durante a coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, chegou a sugerir que as pessoas levem garrafas d'água dentro dos carros para não desidratarem. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde recomendou que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos de saúde. A nota não esclarece o que é preciso fazer para conseguir chegar nos locais de vacinação de forma gradual. No último final de semana, a Prefeitura estima ter vacinado pouco mais de 18 mil idosos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça. Eles foram presos durante operação que apura envolvimento em esquema de corrupção que desviou recursos da saúde no estado e arrecadou propina junto a empresas de ônibus e pessoas ligadas ao governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. As medidas cautelares foram determinadas pela ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça. Entre os denunciados, além de Witzel, estão o pastor Everaldo e advogados que se beneficiavam do esquema que teria desviado mais de R$750 mil para uma organização social. De acordo com o Ministério Público Federal, está sendo investigado o pagamento de propina aos magistrados do TRT, que, em contrapartida, teriam beneficiado integrantes do esquema criminoso. Os procuradores sustentam que há provas apontando para a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em nota, a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, onde os desembargadores acusados eram lotados, afirmou que está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações que levem ao total esclarecimento dos fatos. Wilson Witzel virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro em decisão proferida pelo STJ no mês passado. Ele havia sido afastado do cargo em agosto por ordem do ministro Benedito Gonçalves durante a Operação Tris in Idem, deflagrada pela Polícia Federal para investigar desvios de recursos da área de saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho e advogados que seriam ligados ao governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, são alvos de uma operação nesta terça-feira do Ministério Público e da Polícia Federal. A ação, batizada de Mais-Valia, cumpre 11 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão como desdobramento das investigações que resultaram no afastamento de Witzel. As medidas cautelares foram determinadas pela ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o MPF, está sendo investigado o pagamento de propina aos magistrados do TRT, que, em contrapartida, teriam beneficiado integrantes do esquema criminoso. Os procuradores sustentam que há provas apontando para a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em nota, a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, onde os desembargadores acusados são notados, afirmou que está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações que levem ao total esclarecimento dos fatos. O texto diz ainda que desde o início da manhã de hoje, a Polícia Judiciária do Tribunal vem colaborando com os agentes da Polícia Federal que cumprem os mandados de busca e apreensão. Wilson Witzel virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro em decisão proferida pelo STJ no mês passado.
passado. Ele havia sido afastado do cargo em agosto por ordem do ministro Benedito Gonçalves durante a Operação Tris in Idem, deflagrada pela Polícia Federal para investigar desvios de recursos da área da saúde. Ao todo, já foram apresentadas 3 denúncias ao STJ contra Witzel, sua esposa Helena Witzel e outros envolvidos nos crimes. O governador afastado nega as acusações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Sua rádio. Sua rádio. Minha rádio. Sua rádio. Sua rádio. Sua rádio, rapaz. Minha rádio. Sua rádio. I need feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you read my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie. I would rather lie to you. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, porra! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Você não vai sair! Você é um fanfarrão! Pede pra sair, macho!
Eu saio. Você sai? Você sai? Eu saio. Ele saiu. Pede pra sair. A Comissão de Vacinas da Frente Nacional de Prefeitos se reuniu nesta segunda-feira com cerca de 1.000 gestores municipais interessados em aderir a um consórcio nacional para comprar vacinas contra a Covid-19. O grupo também pretende usar essa ação coletiva para comprar insumos como oxigênio hospitalar. A Frente Nacional de Prefeitos informou que nesse primeiro dia, 66 municípios formalizaram o interesse em participar da iniciativa. O prazo para adesões fica aberto até meio-dia de sexta-feira, dia 5. O presidente da Frente Nacional, Jonas Donizete, anunciou que a entidade vai produzir um modelo de projeto de lei para os prefeitos enviarem às câmaras de vereadores. A expectativa é que o consórcio saia do papel ainda este mês. Na sexta-feira, nós vamos disponibilizar uma minuta de um projeto de lei que nós queremos que seja unificado, porque precisa de uma autorização legislativa para o município compor o consórcio. E depois de 15 dias, nós estamos colocando o dia 22 de março como o dia da constituição jurídica do consórcio. A intenção não é concorrer com o governo federal, pelo contrário, nós queremos fazer uma somatória de esforços. Porém, os prefeitos estão sendo muito demandados, principalmente agora que nós chegamos numa situação limite de assistência e que se fala na questão de fechamento da economia. Sobre a origem de verbas para o consórcio, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, afirmou que existem 3 possibilidades. A primeira é conseguir o dinheiro com o governo federal. A segunda é que organismos internacionais financiem a compra de vacinas e insumos. E a terceira origem de recursos poderia ser a partir de uma articulação de investidores brasileiros liderados pela empresária Luísa Trajano para levantar verbas no setor privado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Agora você vai ouvir. Mais uma novidade. Na melhor rádio. Sua rádio. Vivendo o pior momento da pandemia de Covid-19, o governo de São Paulo estuda mais restrições e pede unificação de medidas em todo o país. O número de novas internações por coronavírus cresceu mais de 18% em uma semana no estado de São Paulo. A proporção vale tanto para leitos de UTI quanto para enfermarias. Nesta segunda-feira, 73% dos leitos de UTI estavam ocupados, mais de 7 mil pessoas em terapia intensiva e uma média de 100 novos pacientes internados diariamente em UTIs. O índice de ocupação é praticamente 15% maior que o registrado em julho do ano passado, no primeiro pico da pandemia. Desde a última sexta-feira, o Estado adotou o toque de recolher a partir das 11 da noite até às 5 da manhã. E a partir desta segunda-feira, a maior parte das cidades entrou na fase laranja do Plano São Paulo. Mas o coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus, Paulo Menezes, disse que estão sendo estudadas medidas ainda mais restritivas. O Centro de Contingência está discutindo que recomendações fará esses dias. Eu acredito que vai ser no sentido de maior restrição para a grande maior parte do estado de São Paulo, e também já tinha adiantado que nós estamos discutindo outras possibilidades, especificamente a possibilidade de ter uma classificação talvez mais restritiva do que a vermelha. O coordenador executivo do Centro de Contingência e ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, fez um apelo para que o governo federal leve em consideração o pedido feito na carta do CONAS, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, de unificação das medidas de combate à pandemia em todo o país. O país inteiro está colapsando. Então não é mais possível que as medidas fiquem na responsabilidade apenas dos gestores estaduais, dos governadores e dos prefeitos. É impossível que a gente continue o enfrentamento dessa pandemia sem ter uma unificação de conduta, sem ter uma comunicação única do que pode, o que não pode. A carta foi assinada pelos 27 secretários estaduais de saúde e enviada nesta segunda-feira ao Ministério da Saúde. Entre as demandas dos gestores estaduais estão a adoção de um toque de recolher em todo o país, proibição de aglomerações e eventos, controle de acesso às praias
implantação de barreiras sanitárias nos aeroportos e o reconhecimento do estado de emergência em todo o país. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que preconiza, desde o início da pandemia, o uso contínuo de máscaras, bem como evitar aglomeração, distância de pelo menos 1 metro, etiqueta respiratória e higienização das mãos como medidas não farmacológicas para o combate à pandemia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O governador de São Paulo disse que o país vive o pior momento da pandemia de Covid-19 e não descarta adotar medidas mais restritivas no estado. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que tanto o estado de São Paulo quanto os outros estados vivem a pior semana da pandemia de Covid-19. Estamos, de fato, na pior semana de todas as semanas da Covid-19. E isso precisa ser levado em conta. Entramos na pior semana da Covid-19 da história da pandemia desde 26 de fevereiro. Isso não apenas em São Paulo, os demais estados também. Eu tenho falado com governadores de outros estados. Há uma preocupação generalizada, inclusive, dos secretários de saúde. O governador defendeu a carta enviada pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pedindo ao Ministério da Saúde uma resposta unificada contra a pandemia. Questionado se poderia adotar medidas mais restritivas no estado, como a implantação de um lockdown para tentar conter a doença, Dória disse que nenhuma medida está descartada. Não se descarta nenhuma medida, desde que elas, evidentemente, sejam embasadas pela ciência e pela saúde. Nessa terça-feira, 468 pessoas morreram em São Paulo vítimas da Covid-19, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. O número é o maior desde o começo da pandemia, em fevereiro do ano passado. Mais de 75% das UTIs no estado estão ocupadas. São Paulo conta com a maior rede hospitalar do país. O Comitê de Contingência para o Coronavírus esteve reunido nesta terça-feira e a expectativa é de que o grupo, formado por 20 especialistas, determine medidas mais restritivas que devem ser anunciadas nesta quarta-feira. Também na terça-feira, em uma entrevista à rádio CBN, o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, defendeu a suspensão das aulas presenciais em todas as escolas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Os secretários estaduais de saúde querem um toque de recolher em todo o território nacional, com fechamento de escolas, bares, praias e ainda a criação de barreiras sanitárias. A reivindicação consta em uma carta divulgada nesta segunda-feira pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde. No documento, os secretários pedem o aumento das medidas restritivas para evitar o iminente colapso das redes pública e privada de saúde. O Conselho quer restrição máxima nas regiões com ocupação de leitos acima de 85% e sugere a suspensão de eventos presenciais, como shows, congressos, atividades religiosas ou esportivas, além da suspensão das atividades presenciais em todos os níveis de educação. Os secretários ainda alegam ser necessário um toque de recolher nacional durante os finais de semana, das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. O CONAS também solicita medidas para reduzir a lotação nos transportes coletivos e a instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, com o fechamento de aeroportos, inclusive. O presidente do Conselho, o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, lembra que o país vive o pior momento da pandemia. Por vivermos o pior momento da pandemia, a gente precisa de duras medidas para conter a circulação de pessoas no país. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente tenha também uma preocupação social, porque a gente sabe o impacto que isso causa na vida das pessoas. Por isso é indispensável um plano de recuperação econômica com retorno do auxílio emergencial, ao tempo em que a gente adota um toque de recolher necessário de se fazer em todo o território nacional. Os secretários de saúde argumentam ainda na carta que o relaxamento das medidas de proteção e a circulação de novas cepas do vírus agravam a crise sanitária.
Na última semana, a Fiocruz informou que 12 estados, mais o Distrito Federal, estavam com taxas de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 acima de 80%, considerada uma situação crítica, além de 17 capitais também com ocupação de leitos acima de 80%. Pelo menos 13 unidades da federação já tomaram medidas restritivas nos últimos dias, entre elas Distrito Federal, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Acre e São Paulo. Procuramos o Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou sobre a carta dos secretários estaduais. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tô no celular falando de um bar, bebe todas pra poder ligar. Pensou em sua rádio. O Acre continua em situação de emergência para a pandemia, sinalizada pela bandeira vermelha. Nos últimos 15 dias, o estado vem enfrentando piora nos índices de isolamento, ocupação dos leitos para a Covid e aumento das mortes pela doença. Os leitos de UTI estão com 93% de lotação, já os leitos clínicos atingiram ocupação de 77%. Até esse domingo, o Acre registrava 998 mortes e mais de 57 mil contaminados pela Covid. O governo estadual decretou novas medidas relacionadas à pandemia. Nos finais de semana e feriados, só será permitido o funcionamento de farmácias, hospitais, postos de gasolina e funerárias. Restaurantes, lanchonetes e supermercados só vão poder funcionar com serviços de entrega, sendo proibido qualquer tipo de atendimento presencial ao público. Carolina Sabino, coordenadora do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, reforça a necessidade de que a população respeite as restrições para evitar medidas mais duras. É muito importante o comitê aqui chamar a atenção para a conscientização das pessoas de que, se for necessário ser tomada alguma medida, por exemplo, para manutenção ou sustentação das atividades econômicas, há também uma necessidade, pelo outro lado, de que as pessoas elas parem de circular com maior frequência. Senão a gente não vai ter uma situação controlada, dias piores poderão vir e, consequentemente, o fechamento de todas as atividades. Qualquer outra atividade econômica ou de lazer estão proibidas nos finais de semana e nos feriados. Mas mesmo com o crescimento dos casos, o governo do Acre flexibilizou as medidas de restrição, permitindo a volta controlada das atividades econômicas. Apenas clubes, academias e bares estão autorizados a voltar no dia 9 de março. As demais atividades já retornaram nesta segunda-feira. Durante a semana, os estabelecimentos terão capacidade de funcionamento limitada. Restaurantes e lanchonetes vão poder funcionar até às 10 da noite. A venda de bebidas alcoólicas e o funcionamento dos bares só serão permitidos até às 8 da noite. Shoppings vão poder abrir entre meio-dia e 8 da noite. Comércio de rua de 9 da manhã às 5 da tarde. Igrejas e academias de 5 da manhã às 10 da noite. As escolas vão poder funcionar de forma presencial limitada a 30% dos alunos, com exceção do terceiro ano do ensino médio e práticas laboratoriais de ensino superior. Competições esportivas continuam proibidas, além de eventos acadêmicos e sociais, como confraternizações de casamento, por exemplo. O toque de recolher no Acre continua vigente entre 10 da noite e 5 da manhã. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O estado do Amapá entrou na fase vermelha de alerta para a Covid-19. O boletim epidemiológico mostrou que em apenas uma semana, a classificação de risco para a doença saltou de 14 para 22 pontos. A situação obrigou o governo amapaense a ampliar as medidas de proteção à vida. A partir de agora, será proibido consumir bebidas alcoólicas em locais de acesso público no fim de semana. A promessa é de intensificar a fiscalização de bares e restaurantes. O governo do estado pretende ainda abrir mais leitos hospitalares, instalar novas usinas de oxigênio,
incentivar a vacinação e ampliar a testagem de pacientes com suspeita de Covid-19. Também informou que novas medidas restritivas podem ser adotadas ainda esta semana. O objetivo é evitar um colapso no sistema de saúde. Nessa segunda-feira, 79% dos leitos estavam ocupados e a previsão era de que, se nada fosse feito, em 11 dias todos os hospitais amapaenses estariam lotados. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O Instituto Butantan pediu mais tempo para apresentar à Anvisa informações sobre a quantidade de anticorpos contra a Covid-19 produzida pela Coronavac. Essa exigência faz parte de um termo de compromisso firmado no dia 17 de janeiro. Era uma das condições para que a agência reguladora liberasse o uso emergencial da vacina. O prazo terminou nesse domingo. Nesta segunda-feira, uma equipe do Butantan se reuniu com os técnicos da Anvisa. Os pesquisadores explicaram que o principal motivo do atraso foi a demora na chegada de material importado para a vacina e para a conclusão dos estudos. A pesquisa é feita por meio da coleta de sangue das pessoas já vacinadas. Como a imunização atrasou, não houve tempo para aplicar as 2 doses, aguardar o efeito da vacina, coletar o sangue das pessoas e fazer a análise. A pedido da agência reguladora, o Butantan vai fazer a solicitação de mais prazo por escrito e só depois disso a Anvisa vai analisar a prorrogação. O termo de compromisso firmado entre o laboratório e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária prevê que o prazo pode ser adiado apenas uma vez. Quando os resultados da pesquisa forem entregues, a Anvisa terá até um mês para avaliar as informações sobre a chamada imunogenicidade da Coronavac, ou seja, em quanto tempo a vacina produz anticorpos, quantos anticorpos são produzidos e quanto tempo esses anticorpos permanecem ativos nas pessoas vacinadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Famílias em situação de vulnerabilidade e microempreendedores afetados pela pandemia do novo coronavírus terão auxílio emergencial estadual no Rio de Janeiro. O governador em exercício, Cláudio Castro, sancionou nesta terça-feira o projeto Supera Rio, que garante benefício mensal de até R$ 300 às famílias e cria uma linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos. Segundo o governador, a meta é que o pagamento do auxílio comece a ser feito em abril, com recursos de fundos estaduais. A nossa ideia inicial é a partir de 1º de abril já começar, é óbvio. Então essa comissão está sendo montada hoje, eles têm aí em torno de uma semana a 10 dias para me apresentar exatamente o recurso, para que a gente possa aí sim definir junto com a Assembleia Legislativa exatamente o valor e o número de pessoas. A Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto em discussão única na semana passada, explicou que a iniciativa é voltada para o enfrentamento à crise econômica causada pelas medidas de contenção da Covid-19. O projeto estabelece que o beneficiário contará com um auxílio mínimo de R$ 200 e terá a possibilidade de receber R$ 50 por filho até o número máximo de 2 crianças. O texto define que terão prioridade pessoas que comprovadamente tenham renda mensal igual ou inferior a R$ 178 e de preferência estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais. A proposta, no entanto, proíbe o recebimento do auxílio de forma cumulativa a outro benefício previdenciário ou assistencial, seja de origem federal ou municipal. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, autor do texto original, disse que a previsão é que mais de 200 mil famílias sejam atendidas pelo benefício. Fundamental que os municípios possam se organizar, cadastrar essas famílias, para que a gente possa, paralelo a esse cadastramento, já atender mais de 260 mil famílias que estão cadastradas no Cadastro Único, que estão fora do Bolsa Família. Até, no mais tardar na segunda quinzena de março, eles comecem a receber o auxílio. Além de regulamentar, cabe ainda ao Executivo Fluminense indicar a forma e a data do pagamento do auxílio. O governo deverá ainda disponibilizar os dados dos beneficiários no portal da Transparência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
O governo do estado vai abrir um chamamento público para a contratação de leitos de UTI na rede privada de hospitais. A decisão foi comunicada pelo governador Carlos Moisés na noite desta segunda-feira, dia 1º de março, durante reunião com representantes dos hospitais privados. A ideia é ampliar a oferta de leitos intensivos para a população de maneira rápida, como destaca o secretário de Estado da Administração, Jorge Tasca. O objetivo da reunião foi anunciar esse movimento do governo do estado para ampliar ainda mais a oferta de leitos, agora no setor privado, custeados com recursos públicos, para permitir que nós possamos ter uma capacidade de atendimento adequada ao momento que nós vivemos da pandemia. O edital de chamamento para a contratação de leitos privados, aberto no ano passado, que findou no dia 31 de dezembro, que estabelecia um limite de pagamento no valor pago pelo Ministério da Saúde de R$ 1.600. Esse edital de chamamento encerrou a sua vigência em dezembro sem que nenhum hospital apresentasse proposta. Desta sorte, com esse edital de cotação, que será publicado amanhã, nós mudamos esse formato, vamos receber as propostas agora dos hospitais privados, analisar a realidade de mercado e ofertar e pagar um custo que seja adequado ao custeio desses leitos. O governo do estado publicou um chamamento público para a contratação de leitos privados no ano passado, com um limite para as diárias de R$ 1.600, valor praticado pelo SUS. O edital se encerrou no dia 31 de dezembro, sem interessados. Agora, os hospitais vão apresentar os valores que consideram viáveis e serão analisados pelo governo. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Sua rádio. Essa rádio pega. As novidades rolam primeiro aqui. Nada vai rolar, nada vai rolar. Eu sei que nada vai. Ligado? É claro que eu tô. Eu vou me tirar do sério. Simplesmente demais. A gente toca o que você gosta de ouvir. Sua rádio. 24 horas ao seu lado.
my side. Os Palácios Guanabara e das Laranjeiras entraram para o roteiro de programação cultural do Rio de Janeiro e abrem suas portas para a população fluminense e turistas a partir do próximo sábado. A iniciativa foi lançada pelo governo do estado e faz parte do programa Palácios do Povo, em parceria com a FEComércio. As visitas acontecerão aos sábados das 9 da manhã até às 5 da tarde. Os passeios pelos palácios terão duração de 40 minutos a 1 hora e serão guiados por alunos e instrutores do curso técnico em Guia de Turismo do SENAC do Rio de Janeiro. No total, os prédios históricos receberão mais de 310 pessoas por dia de visitação. O governador em exercício, Cláudio Castro, ressaltou que os palácios são do povo. Isso aqui é um equipamento lindo. Assim, é impressionante a população não ter direito a saber uma parte dessa história aqui. Tem muita história, tem cantores famosos que fizeram um show aqui. E esse tem que ser um espaço aberto assim como o Palácio Guanabara. Além do tour, o Palácio Guanabara também receberá todos os sábados uma apresentação musical e feira de agricultores familiares. Para a estreia do programa, no próximo sábado, haverá um espaço de doação de animais de estimação e shows de cantoras em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Na visita guiada pelo Palácio das Laranjeiras, o público tem a oportunidade de viajar pela história do estado do Rio de Janeiro e do país durante 80 minutos. O passeio inclui o hall de entrada, o Salão Luís XIV, a sala de música com o famoso piano inspirado no cravo de Maria Antonieta, o fumoir e a sala de jantar. Durante os passeios, os visitantes devem seguir todos os protocolos sanitários de prevenção à propagação da Covid-19. Serão obrigatórios o uso de máscara e o distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Para agendar horário de visitas, o governo criou o portal www.palaciosdopovo.rj.gov.br, onde também é possível realizar um tour virtual pelos espaços históricos dos palácios. Um aplicativo para celulares também está em desenvolvimento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A CUFA, Central Única das Favelas, quer ajudar mulheres chefes de família e que moram em comunidades carentes a enfrentar as dificuldades financeiras impostas pela pandemia. Premiado em 2020, o programa Mães de Favela lançou sua edição 2021. A ideia é contar com o apoio da sociedade para auxiliar mulheres dessas áreas que cuidam sozinhas dos filhos e, em muitos casos, também são responsáveis pelo sustento de toda a família. O projeto prevê o pagamento de benefício mensal de R$ 240. Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Data Favela aponta que o número de mulheres que são mães chega a 5 milhões. Deste total, 72% afirmam que a alimentação da família ficará prejudicada pela ausência de trabalho. Carla Gregório, moradora do Complexo do Lins, zona norte do Rio, destaca os efeitos da pandemia no seu dia a dia. A gente aqui está tendo uma luta muito grande com relação a tudo. Falta de trabalho, quem trabalha por conta própria, que sempre trabalhou, está tendo uma dificuldade muito grande de colocar na mesa o seu alimento. A maioria das residências são chefiadas por mulheres. Infelizmente não dá para abraçar todo mundo, mas o projeto Mães da Favela foi um projeto que nos deu um alento, um carinho, um abraço. Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, ressalta a dificuldade financeira e social vivida por essas mulheres. Dentro da favela, nesse quadro, existe um grupo extremamente vulnerável, que são as mães da favela,
Geralmente são mães solteiras, em torno de 40% dessas mães, elas são líderes de família. Então, diante disso, resolvemos criar esse programa no passado e agora estamos reeditando porque a situação está mais complicada ainda e essas mulheres estão sem ter a quem recorrer. Nessa hora, essa ajuda é importante para que nesse naufrágio em que todos estão no mar, embora uns estão de barcos, essas mães não têm nem boia. Segundo os organizadores, em 2020 o programa Mães de Favela entregou quase 20 toneladas de alimentos em mais de 5.000 comunidades de todo o Brasil, impactando de forma positiva a vida de 5,5 milhões de pessoas atendidas. Segundo a CUFA, o tempo de duração do programa dependerá do valor alcançado com as doações. Todas as informações estão no endereço mãesdefavela.com.br/doar, onde também podem ser feitas as doações financeiras. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O Vasco apresentou no fim da manhã desta terça-feira seu novo técnico. Marcelo Cabo chega a São Januário com a missão de recuperar a confiança e o futebol do Cruz Maltino depois de uma temporada que terminou com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cabo terminou o Brasileirão na 13ª posição com o Atlético Goianiense e deixou o clube com o título do Campeonato Goiano. Ex-atleta de futsal do Vasco, o treinador falou sobre a decisão de comandar o Gigante da Colina. É uma alegria muito grande em voltar a São Januário, voltar para um clube onde eu vivi bons momentos como atleta, espero também agora viver grandes momentos como treinador. Confesso que era uma meta profissional minha, voltar ao Rio de Janeiro em um gigante do futebol brasileiro e mundial como o Vasco da Gama. Eu escolhi o Vasco. Quando o convite veio, eu não pensei duas vezes e com muita convicção e com muita certeza que nós vamos fazer uma grande temporada e a nossa torcida vai se alegrar muito com a nossa temporada. Apesar de ter pela frente competições importantes como o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, o maior desafio do Vasco em 2021 vai ser a Série B. Marcelo Cabo já foi campeão da divisão de acesso em 2016 com o Atlético Goianiense e também subiu com o CSA em 2018. O técnico confia no sucesso da equipe e admite que os confrontos são diferentes em relação aos da Série A. Tenho um conhecimento pleno da competição. Eu vou dizer com convicção, o Vasco vai passar pela Série B e com certeza vamos trabalhar bastante para que no final da temporada a gente possa dar essa alegria ao nosso torcedor com o retorno à Série A. Claro que existe uma diferença grande entre as duas divisões, né? Você quando joga a Série A é um jogo muito mais técnico, muito mais elaborado. A Série B é uma competição, ela é muito mais árdua, muito mais pegada, muito mais choque. São campos muito diferentes que você vai enfrentar na Série B como na Série A, né? E a gente precisa ter o perfil de uma equipe que vai enfrentar uma Série B. E a diferença ela é muito grande sim, pelo fato dos adversários que você vai pegar na Série B. São adversários que geralmente quando vai jogar em São Januário são os adversários muito mais reativos, né? Isso já é uma característica da competição. Então o Vasco vai fazer um planejamento, ele vai se preparar muito para essa competição. Quando o nome de Marcelo Cabo começou a ser especulado para assumir o Vasco, a torcida passou a buscar mais informações sobre o estilo do técnico. Com licença pró da CBF, Cabo não é um treinador com estilo fixo de jogo, mas ele adianta o que espera do Vasco. A história do Vasco, ela é uma história de equipes ofensivas. Os maiores jogadores da história do Vasco são atacantes, meias atacantes. Então esse é um DNA do Vasco, essa é a história do Vasco. Um time que joga para frente, um time que busca o gol a todo momento e com a minha chegada não vai ser diferente. Claro, minhas equipes sempre é uma equipe que gosta de ocupar o campo do adversário. Eu tenho uma máxima que quanto mais tempo a gente estiver no campo do adversário, ele está mais longe do nosso gol e a gente está mais perto de construir gols. E o Vasco tem isso diante da sua história. Sempre ter uma equipe ofensiva, sempre ter uma equipe buscando a vitória a todo momento e com o meu comando não vai ser diferente. Marcelo Cabo ainda não vai dirigir o Vasco na estreia do Campeonato Carioca nesta quarta-feira às 9 horas da noite em São Januário. Diogo Siston, técnico do Sub-20, será o comandante Cruz Maltino. A equipe vai entrar em campo só com os jogadores da base. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
10.000 crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de pedofilia cometida por membros da igreja na França desde 1950. Essa é a estimativa do presidente da comissão independente que investiga a pedofilia dentro da igreja católica no país. Quem tem os detalhes é Cristiane Capuchinho. A comissão independente foi criada em 2018 pelo episcopado francês e institutos religiosos após vários escândalos no país. Em parceria com o Ministério da Justiça, uma linha telefônica foi colocada à disposição em 2019 para receber testemunhos de vítimas. A estimativa do número de casos desde 1950 foi feita a partir dos relatos recolhidos. Este total, no entanto, ainda pode mudar com a continuidade das investigações. Segundo o presidente da comissão, Jean-Marc Sauvé, em algumas instituições católicas e comunidades religiosas, a comissão encontrou um verdadeiro sistema de abusos. O relatório final sobre os casos de pedofilia na igreja deve ser divulgado em setembro. Da RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional. Pensou em rádio web? Pensou em sua rádio. Oh, 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 I can't live without you. Oh, 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 I can't breathe without your love. A música que toca o seu coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir. Toca aqui. Toca mais sua rádio. A rádio que toca você.
A produção brasileira de petróleo atingiu uma média diária de 2,87 milhões de barris em janeiro, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O resultado ficou 5,4% acima da produção de dezembro de 2020. Já a produção média diária de gás natural totalizou no primeiro mês do ano 136 milhões de metros cúbicos, 7,4% acima do resultado de dezembro. Na comparação com janeiro de 2020, no entanto, houve queda de 9,3% na produção de petróleo e de 1,7% na de gás natural. Considerando apenas o produto extraído da camada pré-sal, a produção chegou a 2,07 milhões de barris de petróleo e 88,3 milhões de metros cúbicos de gás natural no mês analisado. Esse desempenho totalizou a cada dia 2,63 milhões de barris de óleo equivalente, medida padrão que une barris de óleo e metros cúbicos de gás, 8,2% a mais que em dezembro. O volume, no entanto, ficou 2% abaixo do verificado em janeiro do ano passado. Já o aproveitamento de gás natural ficou em 97,9% do total retirado do subsolo no mês passado. Apenas 2,9 milhões de metros cúbicos ao dia não foram usados. Os campos operados pela Petrobras responderam por 93,3% do petróleo e do gás natural produzido no Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A inflação na porta de fábrica começou 2021 com alta de 3,36% em janeiro, frente a dezembro do ano passado. A taxa é bem maior que a verificada na passagem de novembro para dezembro, que ficou em 0,39%, e também representa a segunda maior da série histórica, iniciada em janeiro de 2014. Com o resultado, o acumulado dos últimos 12 meses alcançou 22,9%. Os dados são do Índice de Preços ao Produtor, elaborado pelo IBGE, que mede a variação dos preços de produtos antes dos impostos e do frete. Em janeiro, todas as 24 atividades pesquisadas apresentaram elevação de preços contra 17 em dezembro. O destaque foi o setor das indústrias extrativas, que teve a maior alta, 10,70%, e também exerceu a principal influência no resultado geral do indicador. Esse aumento vem depois de duas quedas e, de acordo com os pesquisadores do IBGE, é decorrente da desvalorização do real frente ao dólar e das variações do minério de ferro e do petróleo bruto. Em 12 meses, o setor já acumula alta de 52,91%, também a maior entre todas as 24 atividades. Já o refino de petróleo e de produtos de álcool ficou em segundo lugar na lista de atividades que pesaram mais no índice geral, graças ao aumento de 5,30% ligado à alta nos preços dos combustíveis. Outro destaque foi a metalurgia, com avanço de 6,10% em janeiro e de 38,42% nos últimos 12 meses, ambos recordes desde 2010. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. De 15 de março a 30 de setembro estará disponível a adesão ao Programa de Retomada Fiscal do Governo Federal. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reabriu o programa, permitindo a negociação de todos os débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa da União até 31 de agosto de 2021. O objetivo da iniciativa é permitir a retomada da atividade produtiva e sanar efeitos causados na economia pela pandemia da Covid-19. A expectativa do governo com a reabertura é de alcançar ao menos o resultado obtido com o programa em 2020, quando foram negociadas dívidas no valor de 81 bilhões de reais em aproximadamente 270 mil acordos.
O programa prevê a prorrogação dos prazos de pagamento em até 145 meses e concessão de descontos de até 70%. Poderão renegociar pessoas físicas e jurídicas, além de micro e pequenas empresas, incluindo aquelas que possuem débitos relacionados ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural, e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Atualmente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional oferece 6 modalidades diferentes de acordos de transação. Para conhecê-las e fazer simulações, basta acessar o portal regularize.pgfn.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O Senado discute o auxílio emergencial. A proposta está dentro da PEC emergencial, que deve ser votada nesta quinta-feira. O texto da PEC emergencial, que vai ser apresentado logo mais aos senadores, já tem pontos polêmicos. Um deles é a desvinculação de receitas previstas na Lei Orçamentária para a Saúde e Educação. A Constituição estabelece que os estados devem destinar 12% da receita para o SUS e 25% para o ensino, enquanto os municípios devem repassar 15% e 25%, respectivamente. Depois que senadores da oposição e também parlamentares governistas declararam voto contrário à retirada de investimentos mínimos em saúde e educação, o relator da PEC, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, retirou este artigo do projeto. Mas, mesmo sem mexer no orçamento da saúde e da educação, os senadores defendem a aprovação rápida do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19, deixando para discutir depois as medidas econômicas do governo federal, como aponta o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O auxílio emergencial precisa de uma retomada urgente e, para tanto, basta que as cláusulas de calamidade estejam estabelecidas. Os demais pontos seriam tratados com um pouco mais de calma através de uma tramitação via CCJ, não há nenhum tipo de prejuízo para a estabilidade fiscal ou risco para a imagem econômica do Brasil. Já o vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, concorda com a urgência em aprovar o auxílio emergencial, mas ele adverte que é preciso ter de onde retirar os recursos. A aprovação do auxílio emergencial, ela é necessária e já está até, de certa forma, atrasada. Mas nós não podemos aprovar o benefício sem que o Ministério da Economia tenha o controle de onde nós vamos tirar o dinheiro, como nós vamos gastar. Para viabilizar a proposta, o relator Márcio Bittar incluiu no texto uma cláusula de calamidade, que permite ao governo recriar e manter o pagamento do auxílio emergencial por alguns meses de 2021, sem violar o teto de gastos nem a meta fiscal para o ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, se reúne nesta terça-feira com governadores para tratar da crise sanitária que o país enfrenta. O encontro vai ser na residência oficial do presidente da Câmara, em Brasília. A intenção é debater a destinação de recursos do orçamento e pautar projetos emergenciais na Câmara. Lira disse que está aberto às sugestões que os governadores considerem importantes para enfrentar os efeitos da Covid-19, em um momento de crescimento do número de mortes e de infectados e da falta de leitos de UTI em todo o país. O parecer sobre a receita para o orçamento de 2021, que deve ser finalizado até quinta-feira desta semana, é outro ponto do encontro. A previsão é aprovar a proposta orçamentária até o final deste mês. Arthur Lira também deve debater temas como o auxílio emergencial, que, conforme ele mesmo adiantou, deve ser de R$ 250. De acordo com Lira, ficou acertado com o governo que serão pagas mais 4 parcelas do benefício, começando em março e indo até junho. Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Barroso, para tratar de 2 assuntos: o novo Código do Processo Eleitoral e a mudança no sistema eleitoral. Ouvindo o tribunal, pedindo sugestões, formulando conversas com diversos grupos de trabalho e com muita clareza e transparência num trabalho conjunto entre o Congresso Nacional, a Justiça Eleitoral, diversos outros fóruns competentes, fazer uma legislação possível, uma legislação mais moderna, mais atualizada, para que nós tenhamos um êxito no processo eleitoral de muito mais transparência, muito mais cidadania.
Nesta terça-feira, estão previstas votações na Câmara e no Senado relacionadas às vacinas contra a Covid-19. Na Câmara, deputados analisam o texto que permite à iniciativa privada comprar imunizantes. Já no Senado, a expectativa fica por conta da proposta que dispensa de licitações a compra de vacinas e insumos, e também que autoriza estados e municípios